Amém. Amém. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Nós iremos dar continuidade às nossas exposições bíblicas no livro de 1 Tessalonicenses, né? A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Todas as quartas nós estudamos uma parte, né? Uma sentença aí do livro, e nós já estamos no capítulo 3. Se você está com a sua Bíblia, pode abrir juntamente comigo, fazer a leitura da palavra de Deus. Você está com a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Vamos ler todo o capítulo para a gente se situar na passagem, depois fazer uma exposição dela. Diz assim a palavra de Deus: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-me bem ficar sozinho em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estamos firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Senhor, nosso Senhor Jesus, dirige-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Continuando aqui o versículo 12. E com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Vamos falar com Deus através da oração. Pai, nós somos gratos por mais uma oportunidade de expor a sua palavra. Apresentamos cada um dos que acompanham esse culto nos seus lares. Esteja onde estiver, cultuando o teu nome, celebrando a ti, que teu Espírito Santo aplique cada princípio que aqui será compartilhado nos corações de cada um. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Nessa noite eu quero falar com os irmãos a seguinte temática: o caminho da maturidade cristã. Falar sobre maturidade é sempre um desafio, por vários motivos. Porque às vezes dá a entender que quando alguém prega sobre maturidade, é porque ele não tem mais nada a aprender. E isso não é verdade. Todo cristão, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, por mais que tenha experiências com Deus, por mais que sejam homens e mulheres de Deus, sempre precisamos aprender. O crescimento cristão é, enquanto estivermos aqui, temos que crescer. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós nunca iremos atingir a estatura de varão perfeito, né? A imagem de Cristo plenamente nessa terra.
Mas isso não quer dizer que nós devemos nos acomodar. Não, já que aqui eu nunca vou me tornar perfeito, então por que lutar? Por que lutarmos pela maturidade? Por que lutarmos pelo crescimento? Não seria uma luta em vão? Pelo contrário, já que nós temos uma meta, que é nos igualarmos a Cristo, nos parecermos com Cristo, já que nós temos uma meta de chegar à estatura do varão perfeito, e isso deve ser um estímulo para nós continuar sendo cristãos maduros, lutar, batalhar todos os dias para nos parecer com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa passagem que lemos de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo nos mostra com excelência que caminho é esse que nos leva à maturidade. E eu compartilho aqui 4 verdades que nos ajudam a amadurecer como cristãos. A primeira verdade está aí no versículo 1, que nos ajuda a amadurecer como cristãos. Paulo vai dizer aí no versículo 1 do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Ele diz: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-me bem ficar sozinhos em Atenas. O contexto de 1 Tessalonicenses é o seguinte: o apóstolo Paulo ele foi expulso de Tessalônica quando implantou essa igreja. Essa história está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Ele implantou essa igreja guiado pelo Espírito Santo, foi usado tremendamente por Deus. Muitas pessoas entregaram a vida a Jesus. Mas infelizmente, ou felizmente, as perseguições se levantaram, as calúnias se levantaram contra o apóstolo Paulo, contra Timóteo e Silvano, que faziam parte dessa caravana de evangelização. E foi necessário Paulo sair daquela cidade. E irmãos, ele saiu às pressas para não ser morto. Literalmente ele saiu às pressas. E por mais que ele tenha evangelizado, ganhado vidas para Cristo em Tessalônica, os cristãos eles precisaram ser fortalecidos na fé. Então, 1 e 2 Tessalonicenses é uma carta pastoral, onde Paulo dá uma alimentação sólida, um alimento sólido para aqueles crentes novos convertidos, visando o amadurecimento, visando o crescimento, visando que eles se firmassem em Cristo. E nesse primeiro versículo que lemos, essa primeira verdade, está aí no versículo 1, foi preciso Paulo ficar em Atenas. Ele queria visitar os irmãos em Tessalônica, mas não podia, já que ele foi expulso. Se ele fosse visto novamente em Tessalônica, sem dúvida, ele seria apedrejado, porque não morto. Então ele diz que teve que ficar sozinho em Atenas, mas ele enviou Timóteo até aquela cidade, até para cuidar dos novos convertidos, instruir, ver como estava a fé daqueles irmãos, se realmente eles ainda estavam firmados em Cristo. Então, meus irmãos, na vida cristã, às vezes é preciso aprendermos uma abnegação. Paulo teve que ficar para que Timóteo fosse. O apóstolo Paulo teve que ficar sozinho, com poucos irmãos, comparado a uma igreja, poucos irmãos. Paulo usa a expressão de estarmos sozinhos. E na vida cristã é do mesmo jeito. Às vezes é preciso que nós venhamos a desaparecer para que outros sejam usados por Deus. Às vezes é preciso que você saia do meio por algum momento, pouco período de tempo, e outros sejam usados pelo Senhor. E isso, meus irmãos, só é possível diante de uma maturidade cristã. Paulo era um homem de Deus, maduro, experimentado na obra do Senhor, e ele viu que era necessário abdicar do direito de visitar aqueles irmãos, mandando Timóteo, pois Paulo sabia que se fosse, consequências sérias ele teria. É difícil a abnegação, é difícil renunciar a nós mesmos, é difícil escolher a solidão por um período de tempo visando o bem da maioria, mas às vezes é necessário. E isso é uma verdade dura de se engolir, difícil de se engolir, mas é uma verdade bíblica e nós não podemos esquecê-la jamais. A segunda verdade que o apóstolo Paulo compartilha conosco sobre o caminho da maturidade cristã, está aí no versículo 2 ao versículo 5, é que nós precisamos de líderes
espirituais. É só você acompanhar a passagem. Já no início do versículo 2, ele vai dizer aí, do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, ele diz: enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Ou seja, há alguns princípios claros sobre a necessidade desses ministros, né? Todo cristão, todo homem de Deus, toda mulher de Deus necessita de líderes espirituais. Mas espera aí, esses líderes espirituais são para quê? O apóstolo Paulo mandou Timóteo. Mas qual é as características de Timóteo? Qual é o perfil de Timóteo? Qual é o caráter que esse homem tem para o apóstolo Paulo ter mandado cuidar daqueles novos convertidos, ver como é que eles estavam? Primeiro, Paulo diz que Timóteo, ele é um ministro de Deus no Evangelho. Ou seja, Paulo está mandando um crente. Paulo está mandando alguém que experimentou a ressurreição, o novo nascimento. Aquele que estava morto em seus delitos e pecados, mas creu no Evangelho. O apóstolo Paulo está mandando um homem de Deus cuidar do rebanho do Senhor. Infelizmente, muitos incrédulos têm sido pastores. Muitos homens que chegam à formação teológica, mas não chegam à conversão do coração. Há líderes, irmãos, que estão à frente de rebanhos que não sabem o que é o novo nascimento. E isso é danoso. Isso é perigoso, isso é pecaminoso. Como pode um ímpio chegar aos púlpitos da igreja? E o pior, meus irmãos, que os púlpitos estão cheios de homens que ainda não experimentaram o evangelho, ainda não tiveram a conversão genuína. Então você que canta, você que prega, você que pastoreia, o primeiro degrau que você deve pisar é o degrau da conversão. Paulo, eu preciso de um líder espiritual e tenho. Você também necessita de um líder espiritual para cuidar de você. Mas primeiro esse líder tem que ser crente. Tem que cuidar de si mesmo quanto ao seu coração, quanto à fé, quanto ao verdadeiro arrependimento. E o apóstolo Paulo continua. Precisamos desse líder, primeiro que seja crente. Ministro do Evangelho em Cristo Jesus. Ele é crente em Jesus. Para quê? Qual é a necessidade desse líder espiritual? Paulo vai dizer por que ele enviou Timóteo. Primeiro ele diz para alertar aqueles irmãos sobre as tribulações que eles enfrentariam. Olha o que diz aí do versículo de número 3 e no versículo 4. Eu estou lendo 1 Tessalonicenses capítulo 3. Olha o que diz aí o versículo 3 e 4. Estou mandando Timóteo confirmar e exortar a vós, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Irmãos, é duro essa verdade, que o apóstolo, eu preciso de um líder espiritual, eu preciso de um pastor para cuidar de mim. Mas esse pastor vai cuidar de mim, ele vai dizer o que para mim, esse pastor? Ele vai me alimentar com o quê? Ele vai alimentar você com a verdade do Evangelho. E uma verdade do Evangelho é que os cristãos às vezes passam por inquietações. Os cristãos, eles passam por tribulações. Parece uma verdade simples, né? Ô pastor, qual o crente que não sabe que a gente passa tribulações? É porque na nossa cultura está associado às tribulações, as lutas, a pecado, né? Não, se você tá sofrendo, se você está passando uma provação, então você está em pecado. Nem sempre, irmãos, nem sempre, não necessariamente. Você pode ser um homem de Deus, você pode ser uma mulher de Deus, temente ao Senhor, como o apóstolo Paulo era, como os irmãos em Tessalonicenses eram, e eram homens de Deus, era uma igreja fundada por homens de Deus e era composta por homens e mulheres de Deus, mas eles estavam sendo atribulados. O apóstolo Paulo mandou Timóteo àquela igreja para confirmar as tribulações que aqueles irmãos estavam passando por causa da fé.
Exato, irmãos. É possível que nós sejamos atribulados sem ser castigo de Deus, pelo simples fato de sermos cristãos, pelo simples fato de estarmos nesse mundo. Isso é uma verdade. Eu necessito de um líder espiritual para que diga essa verdade, irmãos. Nós enfrentaremos tribulações, e das mais variadas possíveis. Das mais variadas possíveis. Eu podia dizer que vai ter vitória. Eu podia dizer que nós, no final, tudo dará certo daqui a pouco. Mas são verdades, mas não é toda a verdade. É verdade que no final Cristo triunfará, que na vinda de Jesus Cristo ele implantará o seu reino e nunca mais haverá sofrimento. Isso é uma verdade. Mas é o mesmo Jesus que disse que enquanto ele não vem, no mundo nós teremos aflições. Então nós necessitamos de líderes espirituais que nos ajudem a passar e a entender as tribulações que temos. E por último, nós precisamos desse ponto, né? Nós precisamos de líderes espirituais que se preocupe com o estado da nossa fé. É o que diz aí o versículo 5. Ele diz: foi por isso que já, não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Irmãos, o que é esse versículo 5, hein? Esse versículo 5 é o verdadeiro coração de um pastor. É o verdadeiro coração de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. De quê? Que se preocupa com o estado da nossa fé. Meu irmão, como é que anda a sua fé? Como é que anda os seus caminhos? Como é que anda as suas escolhas? Como é que anda aonde você trilha, o que você tem conversado? Observe que Paulo mandou Timóteo às pressas para saber como estavam aqueles irmãos, porque ele estava preocupado com a fé daqueles irmãos. Os que estão em sua volta, eles se preocupam com a sua fé, como anda a sua fé em Deus, se você está firme, se você está bem. Você já se preocupou com a fé de alguém? Você já se disponibilizou em ajudar a fraqueza de alguém espiritualmente? Ou nós somos aqueles que sempre estamos prontos a criticar aquele irmão que está fraco, aquele irmão que caiu, a apedrejar aquele irmão que tropeçou? O apóstolo Paulo, ele demonstra preocupação pela fé dos irmãos em Tessalônica. E ele ficou feliz em saber que os resultados da consulta que Timóteo fez, quando ele visitou aquela igreja, quando ele viu aqueles irmãos, esteve com aqueles irmãos, aí Timóteo volta ao apóstolo Paulo e diz: eles estão bem na fé, eles estão firmados na fé do Senhor. Então, eu preciso de um líder espiritual, assim como você também. Primeiro, que seja crente em Jesus. Segundo, o próprio apóstolo Paulo diz que nos ajude, que nos alerte sobre as tribulações da vida. É uma função de um líder espiritual. E terceiro, que se preocupe com a nossa fé. Então nós estamos vendo em toda essa passagem as verdades que nos ajudam a amadurecer. As verdades que nos levam a esse caminho da maturidade cristã. E a terceira verdade está aí do versículo 6 a 8. Nós precisamos, é uma verdade, nós precisamos nos congregar. Olha o que diz aí do versículo 6 a 8, no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 3. Do versículo 6 a 8, Paulo reconhece a necessidade de nos congregarmos. Ele diz: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do nosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando-vos muito ver-nos. Aí ele diz: como aliás também nós a vós outros. Versículo 7, ele diz: sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Paulo está dizendo: eu estou com saudade de ver vocês, assim como eu sei que vocês estão com saudade de nos ver. O que é isso, irmão, se não fosse congregar? O que é isso se não for o coração de um pastor com saudade de sentir o cheiro da ovelha? O que é isso se não for o coração de um irmão com saudade de estar perto do outro irmão? Então, essa verdade espiritual, ela nos ajuda a amadurecer, pois eu preciso me congregar.
Por mais que o contexto que vivemos da pandemia nos restringe, nos limite a isso, isso não quer dizer que quando a gente voltar às atividades, a gente não precise. Todos aqueles que acham que não necessitam se congregar estão às margens de Jesus Cristo. Estão longe do que Cristo ensinou. Jesus Cristo foi o homem mais sábio que andou sobre essa terra. É o próprio Deus encarnado. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. É a imagem real do Deus invisível. O João vai dizer que é o próprio Deus que andou entre nós e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele é o unigênito de Deus. Jesus Cristo, com todos esses atributos divinos e esse homem perfeito que o era, andava com 12 homens. Ensinou a congregar-se, fundou a igreja, disse que nós deveríamos orar uns pelos outros. Ele disse que um dia haveria um pastor e um rebanho. Ele disse que é pastor de rebanho e não de ovelhas individualmente. Ele disse que deu a vida por sua igreja, que é formada por membros. Então, se Jesus Cristo nos ensinou a congregarmos, se os apóstolos ensinaram o princípio de se congregar, quem somos nós para viver sem congregação? Quem somos nós para dizer não a se congregar? Não, eu posso ser crente sozinho. Se você pode ser crente sozinho porque é o jeito, não dá para você se congregar pela distância que você mora. Às vezes você mora num sítio tão longe que é difícil realmente você se congregar. Aí eu entendo isso. Mas quando você pode se congregar, Paulo está dizendo que a congregação nos ajuda. Ele tinha saudade de estar junto desses irmãos, esses irmãos que tinham o mesmo amor e a mesma fé. Não é se congregar com ímpio, não é se congregar com profanos, é se congregar com aqueles que têm a mesma fé. Paulo disse que se alegra com o amor e a fé daqueles irmãos. E por último, em relação a nós realmente precisamos nos congregar com os que têm a mesma fé e amor, e também evidenciando a firmeza no Senhor. É o que diz aí o versículo 8, ele diz, porque agora vivemos, se é que, na nossa língua portuguesa, dá a ideia de condição, né? Será que vocês estão firmados? Só que não faz sentido a expressão se é que nessa parte. O que faz mais sentido é já que, é uma certeza. Por exemplo, eu vou ler dessa forma. Porque agora vivemos, já que estamos firmados no Senhor. Por quê? Porque é impossível alguém estar firmado no Senhor e não estar vivo, né? É impossível alguém estar em Jesus de todo o coração e não estar vivo, espiritualmente falando. Então, a ideia de Paulo é essa. Eu me alegro, porque agora vocês estão vivos e firmes no Senhor. Paulo está dizendo que eles estavam vivendo em amor, vivendo em fé, e isso evidenciava a firmeza. Então, está longe da congregação, está longe da comunidade, de gozar do amor dos irmãos, está em fé. Paulo está dizendo que é uma evidência de alguém que não está firmado no Senhor, segundo o apóstolo Paulo. E para encerrar a reflexão de hoje, só recapitulando, a primeira verdade que nos direciona à maturidade cristã é que a vida cristã, às vezes, é preciso termos abnegação, renúncia. Segundo, precisamos de líderes espirituais que nos ajudem a nos firmar e nos alertar contra as tribulações da vida, nos firmar em Cristo. Terceiro, nós precisamos nos congregar. Ovelha precisa de ovelha. Crente necessita de estar perto de crentes. E por último, a oração é indispensável na vida do cristão. E Paulo vai dizer isso, né? Como é que essa oração é indispensável? O que deve fazer parte das nossas orações? Aí Paulo vai dizer aí, versículo 9. Primeiro ele diz, nós devemos aprender a agradecer pelos nossos irmãos quando orarmos. Ele diz, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Às vezes, irmãos, quando um irmão nos machuca,
nós corremos para o quarto, né, da oração e a gente vai dizer a Deus: ô Senhor, eu estou tão triste com aquele irmão que me machucou, com aquele irmão que me feriu. Eu estou tão triste, estou sendo caluniado pelo irmão A, pelo irmão B. Mas você nunca agradeceu a Deus por aquele irmão que ora por você, que lhe ajuda, que lhe estende a mão. Às vezes a gente não tem um coração grato por aqueles que nos fazem o bem. Às vezes nós só sabemos apresentar a Deus aqueles que nos fazem o mal. Mas faça como o apóstolo Paulo. Paulo está dando graças a Deus pelos irmãos em Tessalônica, pois eles eram crentes que lhe davam alegria. Quantos irmãos você está junto dele e você ri, você sorri, você esquece das lutas que você está passando? Agradeça a Deus por esse irmão que você tem. A oração que você faz todos os dias, agradeça por algum crente aí perto da sua vida. Segundo, a nossa oração tem que ter perseverança. Está aí no versículo 10, ele diz: orando noite e dia, com o máximo empenho por vós, por vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Paulo está dizendo: eu oro por vocês. Mas o que? Noite e dia. Isso é perseverança. Isso é diligência. Ele está apto, pronto a orar noite e dia por aqueles irmãos que precisavam estar firmes em Cristo. E depois Paulo vai dizer que a nossa oração, temos que pedir a Deus sempre direção a Deus das nossas ações, dos nossos caminhos. Ele diz aí no versículo 11, ele diz: ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. Paulo estava querendo ver aqueles irmãos, mas Paulo ele foi impedido por Satanás de ver aqueles irmãos, como a gente leu no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, Paulo diz isso, né, que foi impedido por Satanás de ver aqueles irmãos. Não era vontade de Deus que aquilo acontecesse. Aí Paulo diz: quando eu for ver vocês, que Deus me guie, que Deus me oriente, que Deus me ajude. Quer dizer, é o apóstolo Paulo orando por direção. Mas era só uma viagem. Sim, mas toda viagem precisa da direção de Deus. Todo plano precisa ser apresentado a Deus. Todo sonho precisa ser apresentado a Deus. Até porque quem precisa de direção somos nós. E Paulo diz: eu peço a Deus direção. Eu peço a Deus também que o amor de vocês cresça. Ele diz aí no versículo 12, ele diz: o Senhor vos faça crescer e aumentar o amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Paulo não fica de fora, reparou? Paulo está dizendo: eu oro para que o amor de vocês cresça uns pelos outros e o meu amor por vocês também cresça. Ou seja, o pastor também precisa amar. Esse apóstolo de Deus estava dizendo: eu preciso aprender a amar vocês. Eu louvo a Deus porque vocês me amam, mas eu preciso aprender a amar vocês. Vocês precisam aprender a amar uns aos outros. E como é que Paulo está fazendo isso? Orando, pedindo a Deus direção para que isso dê certo, para que ele aprenda a amar a esses irmãos. E para encerrar a mensagem de hoje, está aí, Paulo também ora por santidade, né? Já que a oração é indispensável, oremos por amor, oremos por direção, sejamos gratos pelos irmãos que temos, mas nunca nos esqueçamos de orar para sermos santos. Olha, ele diz aí o objetivo que ele ora, versículo 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Meu filho, uma coisa é certa: sem santidade, ninguém verá o Senhor. Paulo está dizendo que o Senhor vai vir, mas Paulo está dizendo que antes dele vir, nós devemos ter uma vida de santidade. Ore pela santidade do seu irmão. Então, as verdades que nos ajudam a amadurecer é essa. Primeiro, a abnegação cristã. Todo cristão precisa aprender a ter renúncia. Segundo, nós precisamos de líderes espirituais. Fale com o seu pastor. Se aproxime do seu pastor. Tire dúvida. Faça com que ele lhe ajude, desde que você reconheça que precisa. Terceiro, outra verdade que nos ajuda a amadurecer: precisamos nos congregar. Não existe
Cristo é a cabeça da igreja e eu sozinho sou o corpo. Não, Cristo é a cabeça do corpo e o corpo é a igreja do Senhor, formada por muitos membros. E quarta e última verdade que nos ajuda a amadurecer, a oração, ela é indispensável. Agradeça pelos irmãos bons que nós temos, aprenda a orar pedindo a Deus amor para que cresça, aprenda a pedir a Deus santidade, faça isso. Que Deus aplique essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.